Isso. Bruno, as arruadas do Chega, eu pergunto qual é o ambiente que tens sentido e se notas diferença porque entre as legislativas e agora, porque nas legislativas eram apenas 12 deputados e havia muita gente que se calhar tinha vergonha de assumir que era do Chega. Agora que mais de 1 milhão de portugueses já são do Chega, as pessoas provavelmente perderam a vergonha. Sentes essa diferença? Sentes que as pessoas estão mais confiantes em dizer Chega, sou do Chega? Olha, Sérgio, antes de mais, obrigado pelo convite, cumprimentar a Joana. Vou aproveitar para fazer já publicidade e como vi recentemente a Joana Amaral Dias num podcast em que se falou muito mal do crescimento do Chega, do aparecimento do Chega, eu aproveito para deixar a Joana um livro com a minha versão. Tens que me dizer quando é que foi esse podcast e o que é que eu disse, que é para poder esclarecer. Com a minha versão, não tinha a ver com a tua versão dos factos. Não vou focar lá agora aqui, mas falaremos disso depois, não é importante agora. Em relação ao Chega, acaba por ter muito da história do que aqui está, ou seja, dos chegados aqui. Nós começámos quando em 2019 fizemos a primeira campanha, que foi precisamente às europeias, ainda num contexto de coligação. O Chega ainda era um movimento cívico, estava em fase da Constituição no Tribunal Constitucional e existia muito desconhecimento daquilo que de facto nós, ao que vínhamos. Estávamos muito conotados com a presença do líder do partido, André Ventura, e com a questão daquilo que era a sua conotação na televisão, com a conotação com o Benfica e com o clube, etc. E havia muito pouco de expressão daquilo que era o contexto político e ideológico que nós estávamos a defender. Nas autárquicas percebemos que existia uma grande aversão ao Chega. Tínhamos grande parte da nossa campanha queimada, destruída. Até os artistas não queriam participar, né? Não queriam, mais ou menos. Como a história do Olavo Bilac. O Olavo Bilac recebeu, faturou, mas depois sentiu-se arrependido. E veio pedir desculpa. Sim, mas recebeu e faturou. Só depois é que se arrependeu. Depois de receber e de faturar é que se arrependeu. Pronto, mas hoje é completamente diferente. Ou seja, as pessoas entenderam, existia muito aquele estigma da entrada dos 12 deputados, de quem eram, o que é que iriam trazer, se eram bonecos das Caldas, como diziam Anselmo Crespo ou não, da forma ingrata, injusta e injuriosa que o fez recentemente na televisão, e perceberam que de facto as coisas não funcionavam por aí, que existia, aliás, praticamente todos os 12 vínhamos com um historial político para trás, e todos tínhamos uma presença política em outros partidos, o que era normal, e hoje com a presença dos 50 a aceitação é muito maior. Nós temos aquele que é o líder mais reconhecido mediaticamente em Portugal, não há outro com a notoriedade de André Ventura. Estava eventualmente a par de António Costa, que agora a única notoriedade que tem é quando lhe rebocam o carro, um pouco mais do que isso, porque já desapareceu das elites políticas, e Luís Montenegro não se chega nem perto nem longe da notoriedade que André Ventura tem. A campanha tem decorrido de uma forma com uma enorme aceitação, por muitas críticas que às vezes advenham com o facto de André Ventura estar sempre muito presente e que eventualmente isso poderia ofuscar António Tânger Correia, mas estamos numa fase fundacional do partido e por isso é perfeitamente natural que ao final destes poucos anos de existência do partido a presença de André Ventura seja imperativa e seja claramente necessária na campanha. Portanto, aquilo que sentimos é que de facto o nome do partido cada vez faz mais sentido e que as pessoas cansaram destes 49 anos de pseudo-democracia, que acabou o bipartidarismo em Portugal nas últimas eleições legislativas e que as pessoas perceberam com o resultado das últimas eleições legislativas que é possível fazer uma viragem à verdadeira direita e desconstruir aquilo que tem sido a conjuntura política ao longo destes 49 anos, com a alternância entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, sempre com as mesmas muletas atrás, sempre com os mesmos parceiros de coligação e que pouco traziam para acrescentar à política portuguesa. Por isso, estamos muito confiantes no resultado. É normal que na última semana de eleições ou na última semana de campanha nós já sabemos que o que acontece sempre é nós estamos sempre a descer em todas as sondagens. As famosas sondagens. O resultado vai ser dantesco. André Ventura perdeu o gás. O candidato do Chega não consegue ter notoriedade. Quando chegarmos ao dia 9, veremos à noite a quantos deputados vamos eleger e qual é o resultado. Mas rapidamente, sentes que as pessoas perderam a vergonha de dizer que são do Chega? Sendo que as pessoas perderam essencialmente que são agora mais de 1 milhão. O medo de assumir. Havia medo de assumir, porque havia medo de que serem ostracizados, pensava, né? porque na família achavam como é que tu te juntas a esses fascistas, a esses racistas. Porque a comunicação social porque a conversa sempre foi essa, porque extremistas, a lógica sempre foi essa, exatamente. Né? Porque nos seus locais de trabalho tinham medo de assumir e ter algumas perseguições, porque existiam vários relatos de algum assédio laboral relacionado com o facto de se assumirem
como apoiantes de André Ventura ou do Chega, e sentimos que claramente esse medo vai cada vez mais desaparecendo e que as pessoas não têm qualquer pudor ou medo de assumir que votam Chega, que estão cansados do sistema e que já começaram a perceber que nós não somos contra o regime, que somos contra o sistema e que o sistema tem que mudar. Sim, e até temos visto vídeos até os mais novos nas escolas, os jovens, a popularidade do André Ventura, que não tem nada a ver, e está vendo imagens de há um ano atrás. Joana... Sérgio, só se me permites, gostava de perceber o que é que o Bruno estava a referir em a minha crítica ao Chega, porque as minhas críticas ao Chega são imensas. Essa é a minha pergunta. Leste-me o meu então, pensamento. A força. minha pergunta é: porquê é que tu não gostas do Chega? Não gosto do Chega. Pelo menos é o que aparenta. Isto aqui, a política, não leva as políticas como questões de gostos ou não gostos. Que reservas é que pões em relação ao Chega? Eu vejo a política como um conjunto propositivo de ideias, de projetos, causas, valores e depois também a forma como se defende esses valores e a pessoa que os representa. Este é o ethos, o patos e o logos. Isto é que é a política. Para mim não é questão de gostar ou não gostar. Eu gosto de morangos, não gosto de cerejas. É noutro nível. Eu tenho grandes divergências de fundo com o Partido Chega. Desde logo, são muito antigas, mas vamos para um ponto crítico que, aliás, tem estado agora na berra esta semana. Guerra? Ainda não a guerra, mas na berra, que é a questão da gestão da Covid. O Chega alinhou acriticamente e de uma forma, na minha perspectiva, como o rebanho durante toda a gestão da Covid. Não teve, eu tive a ouvi-lo, Bruno, e depois o Bruno também terá o seu tempo para responder. E alinhou de uma forma realmente acrítica, realmente engordando. Eu digo que está na berra esta semana, porque como tu sabes, Sérgio, tens coberto isto, tivemos o Fauci no Capitólio, a admitir um escândalo, a admitir que isto foi tudo inventado, as medidas de distanciamento social, as máscaras. Temos já a chegar à imprensa mainstream a questão das vacinas. Que mas afinal, não podemos entrar muito nesse assunto aqui no YouTube, mas das inoculações, sim, mas pronto, e na verdade, como vocês sabem, como tu sabes muito bem, eu estive desde fevereiro de 2020 ininterruptamente, sozinha nas televisões, a defender uma gestão completamente diferente da Covid e portanto foi pena que o Chega estivesse colocado do lado contrário. Ora bem, o que é que o Chega disse durante esse tempo? Chega, trouxe aqui as notícias, depois se quiserem ver ou se quiserem partilhar, Chega defende encerramento das fronteiras. E depois... Isso em 2020. Exatamente. Em 2020. Eu estive vou voltar a repetir, Sérgio, eu estive desde fevereiro de 2020 nas televisões, primeiro na CMTV, depois na TV 24 e depois na CNN, sim, a bater sempre nestas medidas e que elas eram absurdas, arbitrárias, contrárias, inconstitucionais, etc. Já o Chega esteve noutro polo. Mas o Chega aí era um deputado, André Ventura. E eu nem deputada era. Certo. E também estava sozinha. Mas eu estou curioso para ouvir as acusações, para depois ver se estamos a fazer a história toda. Já o Chega, vou voltar a repetir, Chega defende que encerramento de fronteiras poderia ter evitado medidas tomadas. O deputado único do Chega, André Ventura, defendeu que o encerramento total de fronteiras, portanto o espaço Schengen, poderia ter evitado algumas medidas. Chega quer internamento compulsivo em casos de infecção Covid-19. E isto não tem a ver com os cidadãos da etnia cigana. Isto tem a ver para todos. Chega, criou internamento compulsivo em casos de infecção de Covid-19. O Chega quis também o internamento compulsório, portanto, de suspeitos de contaminação, e foi o Chega que, já bem mais tarde, deu o mote para a revisão constitucional, como tu sabes, caiu. Do artigo 25. Exatamente, defendendo o confinamento sem autorização judicial. Não é verdade. Como tu sabes, tenho aqui a notícia. Como tu sabes, as notícias são como as cerejas. Como tu sabes, sim, as notícias. Não. Mas não André Ventura abriu o processo de revisão constitucional justamente para permitir o internamento compulsivo, para evitar a propagação do vírus de Covid-19. Está aqui coisa. Mas André Ventura foi à vacinação e quis dar o exemplo de que André Ventura não é vacinado assumido publicamente. Joana, vamos ser sérios. Eu tenho informação que
vamos ser não é sérios. vacinado. Vamos ser sérios. Portanto, ou seja, Portanto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que durante este tempo todo, porque isto estamos durante a falar este tempo todo, de muitas das coisas que 2020, disse, Joana, não são verdade. são mas já lá verdade, vou- já lá são vou- 2020. Ok, fronteiras, Espera, internamento espera. compulsivo e revisão constitucional. Bem. Também quero lembrar que a revisão constitucional, também gostava de lembrar isso, que a revisão constitucional caiu graças a um conjunto de cidadãos, como te Mentira. recordarás, Mentira. Sérgio Tavares, que fez várias diligências, nomeadamente uma denúncia criminal Sim, tu- contra tu- os 222... Tu foste uma dessas. Eu fui uma delas. Mas é mentira, não os, foi por causa os disso. 222 deputados que propuseram uma coisa que, na verdade, se pode considerar um crime de lesa-pátria, que é alterar aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos. Joana, E, tinha que ter portanto, estudado melhor a matéria, porque o que está a dizer é tudo falso. a diferença é que houve uma cidadã, que sou eu, Joana Amaral Dias, que esteve desde em março de 2020, e 21, 22, 23, com uma postura coerente, consistente e sempre a defender quer outras medidas de gestão de saúde pública, quer a defesa intransigente dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E a denunciar as E a atrocidades. denunciar todas as atrocidades, como tu te recordarás, aliás, há vastos documentos públicos sobre isso. Sim, eu partilhei vários vídeos teus também. Ficarão Sim. para os anais do tempo, e houve outras pessoas que zigue-zaguearam, que surfaram a onda e que foram tentando apalpar terreno. Aliás, eu considero que isto, agora eu falei há bocado que a política é o ethos, o patos e o logos, uma coisa são as ideias, outra coisa é como se implementam estas ideias. E as ideias do Chega estão erradas relativamente à Covid-19. Eu já vou falar. Isso é mentira. Mas tenho outros temas também para falar sobre podemos as parar. casas de banho. Não, Não, mas eu vou podemos terminar parar, este. Mas Não, vamos por fases. Não, vamos vamos por fazer fases. monólogos, Agora estamos não na vale a pena. pandemia. Agora estamos na Só para pandemia. terminar a fase da pandemia, depois gostava de falar sobre outras contradições insanáveis do Partido Chega. Portanto, Ok. como vês, não é uma questão de Trouxe gostar a ou caixa não de gostar, chocolates, trouxe a caixa é de uma chocolates. questão, de facto, efetivamente, de ter uma visão racional, política e consistente sobre aquilo que são o ideário de cada um. Ok. Além disso, portanto, por fim, depois disto tudo, o que é que o Chega faz? O Chega, como faz em tudo, zigue-zagueia e vai ao sabor da corrente. E, portanto, agora o Chega diz que quer uma auditoria à Covid, ou disse que queria. Sim, a disse relação que entre queria, as vacinas disse e que queria. morte- Disse que coisa, queria, mas não não fez podemos nada. dizer muito. Não fez nada. Olha, quem fez fui eu e o ADN, que amanhã, como tu sabes, temos o primeiro documentário sobre os lesados Sim, das não Não podes, inoculações. não podes fazer tocar muito monólogo, nesse se for assunto, mas monólogo, primeiro. os dados entrevista. O primeiro documentário sobre esta matéria em Portugal, de facto, Se for um monólogo, validando. deixo-vos a entrevista. Não, vou já Vou fazer. Validando- Eu proponho passássemos já. Sim, só Joana, para dizer, que concluís. validando efetivamente aquilo que é o sofrimento destas pessoas. Portanto, as minhas divergências são de fundo, são estruturais e, como te digo, isto é uma primeira camada, porque tenho muitas Temos outras outros em temas muitos para falar. temas. Então, Bruno, imigração, revisão constitucional e Vamos por internamentos partes. compulsórios. O que foi dito até aqui E depois, Joana, poderás e contrapor. reconhecendo- Claro, obrigada. Reconhecendo a Joana como alguém que tem lutado contra a situação da Covid, não posso reconhecer 99% do que disse, e o que disse foi falso. E porquê? Nós podemos tentar fazer os números de circo que quisermos, podemos meter mais óculos escuros ou fazer vídeos mais cinematográficos e ridicularizar a política. É uma opção de cada um, é a posição do ADN em relação à campanha eleitoral. Nunca será a posição de mantermos um princípio de um conjunto de falsidades e considerar que porque as dizemos muitas vezes são verdade. Vamos começar pela questão da revisão constitucional. Primeiro, não caiu por nenhuma Joana Amaral Dias. Não. Não caiu por nenhuma Joana Então, qual Amaral é a Dias, caiu por justificação? uma única razão, porque caiu o Governo, caiu a Assembleia da República e por isso o processo... A revisão constitucional, o processo- António eu não Costa interrompi, queria eu não interrompeu várias vezes. Não Queria interrompi. Se acélere, for este o registro, Já- vou já- interrompê-lo, já garanto que tens ninguém vai ouvir nada em contrapor, casa. A Já tens revisão contrapor. constitucional Porque quando queria me pediu acélere. para parar, eu parei. Não, interrompeu Portanto, várias se vezes. quiserem Já tens interromper, contrapor para trás. garanto-lhe que ninguém vai perceber nada em casa, porque eu não vou deixar Sim, falar. mas a Joana poderás Vamos ver se contrapor, de uma vez Joana, por sim. todas, porque eu não sou o Sebastião Bugalho, Então, nem estamos na Bruno, SIC, tu ou na dizes, TV. tu dizes que tem a ver com o governo ter caído. Não Ok. tem a ver, é legal. Ok. Ou seja, a partir do momento em que deu entrada do pedido de revisão Mentira. constitucional, a revisão constitucional cai por uma única razão. As reuniões da Comissão Parlamentar de Acompanhamento da Revisão Constitucional só caem porque caiu o Governo. Ponto final, Está parágrafo. respondida a primeira não questão, há passamos outra para a segunda. forma. Não, Não, e a mentira. Joana Uma já vai questão- dar nem a vale opinião a dela. pena entrarmos neste ramo. Mentira. Claro. Segundo, a questão dos direitos, liberdades e garantias, o Chega não fez nenhuma alteração ao artigo. A Joana Amaral Dias foi deputada e sabe perfeitamente, isto não sabe, foi uma das que esteve lá sem saber o que é que lá estava a fazer, sabe perfeitamente que a partir do momento em que demos origem à revisão constitucional e que os outros partidos aceitaram a revisão constitucional,
tinham um prazo legal para apresentar as propostas. O Chega nunca aceitou mexer nos direitos, liberdades e garantias. Inclusive, durante o período de pandemia, o Chega foi o único partido que interpôs uma providência cautelar contra o Estado português para não permitir a limitação de circulação de pessoas entre concelhos. Portanto, vamos falar a sério. Em relação à questão da vacinação de André Ventura, eu escuso-me a falar das questões pessoais do presidente do meu partido. No entanto, é público que André Ventura não é vacinado. Mais uma mentira. Portanto, para além disso, o Chega... E os internamentos? O Chega, calma, já lá vamos todos um. Exatamente, Vamos todos um. exatamente. Os internamentos compulsivos tiveram a ver, e tanto que a Joana não estava a ser séria, que sabe que não estava a ser séria, que quis focar logo a situação da comunidade cigana, teve a ver com um processo da comunidade cigana não permitir a entrada da equipa médica dentro do acampamento e André Ventura ter dito que se não permitem a entrada da equipa médica, mentira. então ficam isolados. Ponto final. Essa é a justificação oficial, ok. Não é a justificação oficial, Exatamente. é a realidade. Okay. O Chega foi o único partido que pediu uma auditoria ao número de mortes e à correlação que existiam com o Covid. E a Joana diz, Agora? não fizeram nada. Agora? Não, na sessão legislativa anterior. Agora, E mesmo que fizesse Agora, em agora, mas não foi agora. 2024. Não foi 2024, Joana. depois Seja séria. prognósticos depois Não, do jogo. mas sério. apertaram a Graça Freitas Seja quando a Rita séria. Matias... A Graça Prognóstico Freitas está em depois do 2024? Eu já sou Não, mas quando houve uma audição com a Graça Seja Freitas, eu lembro séria. da Rita Foi Matias apertá-la. em 2023, Aqui, com o funcionamento do Parlamento em pleno, foi pedido que fosse comparado e que fosse feita a correlação entre os mortos por Covid, entre os mortos que alegavam ter sido por Covid e os mortos que na realidade existiam. Não foi aprovado e eles não fizeram nada. Não fizeram nada porque éramos 12. E em 230, caso a Joana não tenha percebido, em democracia, quando mais de 200 votam contra 12, é chumbado. Não dá para Para fazer além nada. disso, fui eu próprio que pedi o levantamento do que se passa no Parlamento Europeu em relação aos contratos da compra conjunta das vacinas de Ursula von der Leyen, que os contratos no portal da transparência do Parlamento Europeu estão truncados. Sim. Não aparecem a revelação de uma série de condições que foram reveladas pela Pfizer e que encontram-se truncadas. Fui eu que no Parlamento pedi que os documentos fossem desclassificados, que fossem apresentados e que nunca quiseram apresentar. Foi o Chega que já nesta legislatura, no último Conselho de Ministros de António Costa, no último, e praticamente ninguém fala disto, António Costa assina uma resolução no Conselho de Ministros em que vai honorar Portugal até 2027 em mais 320 milhões de compras de vacinas na compra conjunta da União Europeia, quando no ano passado deitaram 3,5 milhões de vacinas para o lixo, porque nem sequer têm utilidade. Foi o Chega e fui eu que questionei Luís Montenegro no Parlamento. Portanto, podemos dizer o que quisermos. Ok, Podemos dizer o que quisermos em relação a isto. Podemos dizer que o Chega teve um posicionamento disparo, que o Chega não teve o posicionamento do ADN, que se não chamava-se ADN, e o ADN não teve o posicionamento do Chega, se não chamava-se Chega. Agora, dizer que tivemos um procedimento com uma alavanca de 7, 8 pontos, que todos eles são mentira, não é sério, e não é isso que eu estou à espera deste O Bruno está é que não é sério. Então eu vou Rapidamente, responder. Joana, o que é que não Vai-me concordas? responder Diz que eu não sou notícias dos jornais séria, e do pode ter polígrafo. a certeza que eu lhe digo exatamente o mesmo. Portanto, 2021, depois de apanhar Covid, André Ventura já admite levar vacina, decisão influenciada pela leitura de vários estudos internacionais. Fez publicidade, propaganda à vacina. Prazo do certificado de recuperação do líder de Chega termina no início de fevereiro. A 8 de agosto, o presidente Chega dava a notícia ao país, estava em isolamento, infectado contra Covid-19. Na altura, com 38 anos, já era elegível para as 2 doses da vacina, mas não as tinha recebido. Entendi que ainda não tinha informação suficiente para tomar uma decisão. 4 meses depois, e após a leitura de vários estudos internacionais, o cenário é diferente. Numa conversa com a CNN Portugal, no âmbito de um outro artigo que está a ser preparado, o deputado admitiu a ser inoculado. Feito isto, tendo toda a informação que tenho, equaciono agora a vacinação, afirmou. A decisão final foi tomada em fevereiro, quando terminaram os 6 meses do atestado. Enfim, portanto, publicidade à vacina. Da mesma forma que convém dizer que o projeto de revisão constitucional que o André Ventura entregou na Assembleia da República, que foi o Chega que iniciou o processo, que é o projeto de lei número 1/15, incluía o artigo, alteração ao artigo 27. Não inclui. O artigo incluía. O artigo está a mentir. O Bruno está a mentir. O artigo 27, isto são documentos da Assembleia da República. Isto são Sérgio Tavares. Já fechamos o assunto, sim. Sérgio Tavares. O que é que diz o artigo 27? Isto são, o Bruno pode agora fazer o que quiser e rodar a baiana. Isto são
Isto Não são roda documentos da Assembleia da Já foi República. desmentido O diversas artigo vezes. 27º da Constituição da Mostra lá, República se é da Assembleia da Portuguesa República, mostra lá, estabelece se que tiver. todos têm direito à liberdade Mas mostra e lá, à se é da Assembleia da segurança. República. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial Mostra ali para a Câmara, que é da Assembleia da condenatória República. pela prática de ato punido por lei, com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança. Mostra lá ali Mas, para a Câmara, que é da Sérgio Assembleia da Tavares, República. como te Ou é do recordarás e te polígrafo, lembrarás, a revisão da Constituição que foi proposta, que foi iniciada no outono de 2022, E denunciámos nós muito isso. fizemos uma manifestação Sim, eu próprio denunciei bastante. à porta do hotel, etc. Mas, Joana, mas diz Eles que é da Assembleia da República, mostra aí para a pretendiam Câmara que é da isso Assembleia da fosse República o documento. célere e cirúrgica. Aliás, as palavras, quer do PS, quer do PSD, Está difícil. pretendiam que fosse exatamente dessa forma. Só que o que é que aconteceu? Aconteceu que começou a haver entraves, pequenas areias na engrenagem, nomeadamente o tal grupo de cidadãos, que depois se alastrou, porque depois, efetivamente, como tu te recordarás também, eu fiz onde é que se pode mostrar para as câmaras o artigo Da Assembleia da República. da Assembleia da Sim, República? mas- Consegues confirmar, O- Bruno? Consegues? Não, acho que o Bruno é que precisa Mostra lá, de confirmar, mostra lá. não é, Bruno? Mostra Confirma lá. lá tu que tu és o expert Não, aí. foi o Bruno Fialho que enviou, o Bruno Fialho, mande para mim também, Vamos, Bruno. vamos Mande para aqui mim ver, também, vamos Bruno. aqui ver então. Mas é boa assessoria, mas lá isso. Joana, explica ao Bruno Vais então lá. o que é. Bom, É a eu já revisão vou constitucional? concluir. Eu posso mandar É um documento do se quiser. Chega. É um Sim, documento É o do Está documento bem, do Chega. mas em É o relação documento a do quê? Chega, é o projeto de Se calhar revisão chamávamos o constitucional. Bruno Fialho e o Bruno número Fialho um. dizia o que é que era. Número 1, vamos lá ver uma coisa. Eles pretendiam a revisão constitucional muito célere para Para as o pessoas perceberem final lá em casa. O de Presidente do ADN está ali a 2022. mandar as informações E, para aqui, que é para isto no, funcionar como deve início, ser. no início de 2023 gerou-se um movimento, eles falavam de meses na altura, como tu te recordarás, Sérgio Tavares, falavam de meses, e gerou-se um movimento de cidadãos, porque eu depois pus na internet a queixa-tipo, a denúncia criminal, e houve dezenas, centenas de pessoas que foram elas aos diapos das suas localidades entregar. E aquilo começou a ficar inquinado e começou a ficar complicado. E arrastou-se até ao final, e claro, depois de facto no fim caiu, porque era ao fim da legislatura, mas o que seria normal, de acordo com as intenções que foram expressas e manifestas por este grupo de deputados, é que essa revisão constitucional tivesse sido feita, realizada durante o ano de 2023, coisa que nunca, efetivamente, Então Joana não sucedeu sabe o que está a falar, e ó nunca Sérgio, aconteceu. isto está a passar Então lá qual é para a versão casa. do Bruno Vamos por sobre o partes. artigo 27? Vamos por partes. Primeiro isto do artigo 27, temos de pedir ao Bruno Fialho para procurar melhor para enviar para a Joana Amaral Dias, porque o Presidente do ADN está a enviar, e bem, não tem nada a ver com isso, mas está a enviar os documentos errados. Não existe alteração nenhuma aos direitos, liberdades, igualdades e garantias dos cidadãos. Ponto final, parágrafo, já foi desmentido. Se quisermos Existe, continuar a artigo 27. alimentar isto, Sim, se não quisermos podemos- não continuar a podemos alimentar bater- não isto, podemos continuar a bater na tecla, alimentamos. fica aqui a opinião- Quem está em casa vai pesquisar, pesquisa Exatamente, e pensa pronto, pela sua exatamente. própria cabeça, escusa Bem, de meter óculos então vamos escuros fechar e este está a assunto. chegar aos Fecha tu, Bruno, extraterrestres. o assunto que Não a estão a Joana- chegar aos extraterrestres, não sei onde é que o ADN parou a nave, mas tem que de uma vez por todas parar com estas brincadeiras. Bom, se quisermos entrar no ataque, só porque é ataque, mas sem qualquer fundamento, podemos chegar lá. A revisão constitucional iniciada por um partido tem que ter um número de votos suficientes dentro da Assembleia da República que se permite iniciar uma revisão constitucional. Os 12 deputados não tinham força para tal. E como tal, tudo isso teve a necessidade da aprovação dos outros partidos e os outros partidos entrarem dentro da revisão constitucional. Quando se inicia uma revisão constitucional, não é meramente para a alteração do artigo 1º, 27º, 42º, o projeto é apresentado e todos os partidos com assento parlamentar têm direito a apresentar propostas de alteração aos artigos da Constituição. Joana Amaral Dias não sabe porque na altura que se sentava do lado da extrema-esquerda, na altura que era do Bloco de Esquerda, nunca tiveram a oportunidade de fazer este tipo de revisão constitucional. Agora que se senta no extremo mais à direita, tem Eu outro não me sinto nem posicionamento extremo, nem à diferente. esquerda, nem à Tem um direita. posicionamento completamente diferente. O passado de cada um não é de esconder. Eu não também tenho vim de nenhum outro problema com o meu partido, sendo que passado. o meu era do CDS, Sim, o seu era da cada um extrema fez esquerda. o Não seu tenho nenhum percurso. problema Sim, cada com o um meu Cada um fez. tem o passado. seu- cada um tem o Agora, seu esses percurso. votos de esquerda e direita, vê-se que é uma pessoa que está pouco informada na política. Estou. Nasci ontem. Aliás, entrei agora aqui hoje e foi hoje Então, que eu Bruno, entrei e que vim para para a terminarmos política. aqui da revisão, Para temos aí terminarmos, outras a coisas partir para deste falar. momento, todos os artigos, a Comissão para a Revisão Constitucional analisa todos os artigos e todas as propostas de alteração propostas pelos outros partidos. Foram horas e horas de debate dentro da Assembleia da República, sempre acompanhadas pela RTV, portanto, se a Joana Amaral Dias não teve tempo para o ver, pode sempre agora puxar a cassete atrás e terá a oportunidade de ver o que está a acontecer. A partir do momento em que cai um governo,
cai a Assembleia, e é dissolvida a Assembleia da República. Com a dissolução da Assembleia da República, todos os processos legislativos caem, nomeadamente a revisão constitucional. Portanto, não existe outra versão dos factos. Não é uma questão empírica, não é uma questão de interpretação. É uma questão factual e de lei. Não existe outra forma de explicar isto. É simples. A partir do momento em que há a dissolução da Assembleia da República, termina o processo da revisão constitucional. Agora respirem fundo, bebam um copinho de água e já